Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Siga se inscrevendo, chamando os amigos para conhecer o nosso canal, dê os seus likes, comente para que a gente possa trazer sempre um conteúdo de qualidade. E no programa de hoje você vai conhecer um jogador que tem uma carreira brilhante, jogou Copa do Mundo, vestiu uma camisa de seleção brasileira, marcou gols nessa Copa do Mundo, passou pelos 4 grandes clubes do futebol paulista. Ele teve aí a oportunidade de levantar uma taça de Libertadores da América. Conheça um pouco mais do nosso convidado. César Sampaio. Como é que tá, cara? Obrigado, cara. Aí. Nós que agradecemos, seja bem-vindo ao programa Análise Tática. E eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer, porque eu acho que é importantíssimo nós mostrarmos essa camisa, que logo que nós chegamos aqui para bater um papo com o César Sampaio, ele fez questão de nos presentear, né? Eu participo, Cidadãos do Futuro, é um projeto social que com esse nome... Cidadãos do futebol, claro, mas visando sempre o futuro do cidadão. E é importante, César, que você explique pra gente há quanto tempo que você já trabalha nisso. Não é só porque você parou de jogar bola que você está investindo em garotada, assim, para fazer eles surgirem aí para o mundo, ou dar um futuro para essa garotada. Conta um pouquinho mais pra gente, seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade, né? Esse projeto Cidadãos do Futebol, eu sou presidente atualmente do Comercial Futebol Clube, fica na cidade de Tietê. Bom, há 20 anos eu tenho esse projeto, eu sou oriundo de um projeto como esse, né? Comecei na base, verdadeiramente no Centro Educacional do Jabaquara, né? E aí fui fazendo as peneiras, na minha época ainda... Tinha muita peneira. O mundo não era tão globalizado e informatizado como hoje. Eu lembro que sempre aos domingos saíam os... vai ter peneira na Portuguesa, vai ter peneira... E os amigos também, né? Vai ter peneira no Corinthians, vai ter peneira... Então a gente pegava o jornal de domingo e comunicava os amigos e aí começou minha aventura aí desde os 12 anos de idade. E aí fiz teste no Palmeiras, não passei, no Corinthians não passei, no São Paulo não passei... No Nacional não passei, aí comecei a trabalhar. Graças a Deus a empresa que eu trabalhava quebrou. Foram 3 meses ainda. Você trabalhava em quê, César? Uma metalúrgica, chamava Neumatic SA. E tinha aquele programa do Jovem Aprendiz, né? Sim. Então tem tudo a ver. Hoje nós temos parceria também com o programa do Jovem Aprendiz. E aí que eu fui para Santos, né? Que o Lima, que hoje trabalha no Santos, é um dos coordenadores da base, era um dos diretores, né, dos mentores metodológicos aqui do Jabaquara. E aí ele me levou para Santos e sou muito grato aí no futebol. A gente tem um termo que chama o pai na bola, né? Ele é meu pai na bola, o Lima, que me ensinou os primeiros passos e me levou para Santos. Então sou muito grato, apesar de ter minha imagem totalmente atrelada ao Palmeiras pelas conquistas, sou muito grato ao Santos. E há 20 anos a gente tem esse projeto onde a gente usa o futebol como uma ferramenta de inclusão, né? Sabemos que é a minoria mesmo, a minoria da minoria que consegue algo no futebol, né? Se profissionalizar e conseguir dar sequência numa carreira profissional de futebol, né? Tornar-se um atleta profissional. Mas aí tem os outros pilares de sustentação que a gente entende aí que independente da profissão, você sempre vai utilizar, né? O trabalho em equipe, a superação, as regras, a disciplina, enfim, o cartão amarelo, o vermelho, o banco de reserva, ganhar, fazer gol contra, ser artilheiro, enfim, a vida é assim, né? A gente é uma metáfora mesmo assim de tudo que a gente vive no dia a dia. E é isso que a gente ensina para os meninos, que independente, né? Eu vim também de uma zona da periferia, né? Perdi alguns amigos para o tráfico, para as drogas, para a delinquência em geral, né? Para o roubo, para o furto.
Então a gente procura aí semear Independente do que vá se transformar, o importante é formar cidadão. Semear aí o bem. E se você chama um menino para ir na igreja, ele não vai. Se chama para ler um livro, ele não vai. Se chama para psicólogo, ele não vai, né? Se chama para jogar bola, ele vai. Aí, jogando bola, a gente aos pouquinhos vai colocando esses ingredientes aí. Você falou, César, que tem a tua imagem atrelada ao Palmeiras, né? Sim. Você viveu um bicampeonato nacional no Palmeiras, né? Sim. Você esteve naquele Palmeiras quando saiu da fila do Campeonato Paulista, né? Sim. Já fazia parte daquele elenco da Parmalat. Sim. E não sei se esse talvez tenha sido o seu melhor momento ou você colocaria aquele Palmeiras de 99, que foi campeão da Libertadores. Qual dessas duas fases do Palmeiras que você jogou para você foi a mais importante? Bom, em termos de expressão, a Libertadores é mais importante, né? Uma competição continental que projeta, né, o atleta aí, né? Uma competição internacional que também dá oportunidade hoje para um Mundial de Clubes, então é de maior expressão, mas sair da fila foi em 93, Campeonato Paulista de 93, né? Palmeiras na oportunidade estava 16 anos sem títulos, era o 17º ano, e a gente conseguiu aí quebrar essa sina negativa aí, não só quebrar a sina, mas depois de 93, o Palmeiras, uma década, podemos dizer assim, de grandes conquistas e grandes elencos, né? Lógico, com um patrocinador forte, a Parmalat, mas foi, assim, acho que em 93, 94, os times assim que eu não só ganhei, mas a gente desfrutou jogando, né? Tem esse termo aí de aproveitar, de brincar de bola mesmo. E nós tínhamos alguns amigos aí diferenciados tecnicamente. Você hoje é um comentarista esportivo, podemos dizer assim, né? Sim. Você, depois que parou de jogar, você chegou a ser gerente de futebol, passou pelo Palmeiras, pelo Joinville. Sim. Como é que é hoje essa sua vida de comentarista esportivo? Eu parei de jogar no São Paulo, né? E aí fui convidado para ser gestor lá no CT de Cotia, na oportunidade. E aí não me sentia capaz e fui buscar os estudos, né, me qualificar para isso. Então sou muito grato ao São Paulo por tudo que eles me fizeram, pela abertura dessa nova oportunidade aí de carreira, né? E então fui para a universidade, né, fiz administração com especialização em gestão. E aí, todo ano eu faço um curso aí, né? Isso assim, é bom, importante. É importante, a gente procura se atualizar. Hoje eu sou presidente do Comercial de Tietê, comentarista na ESPN e na Rádio Capital também. Então, a gente está diretamente por fora, né, do campo, das quatro linhas, mas indiretamente ligado aí a isso tudo. Trabalhei na gestão durante 10 anos, comecei com o Rivaldo, né, a gente montou o Guaratinguetá, tive a CSR, né, Sampaio e Rivaldo, a gente montou o Guará, depois foi para o Mogi, Rio Claro, Palmeiras, Figueirense, Joinville e Fortaleza. Esses foram os clubes que eu trabalhei como gestor e hoje sou presidente do meu clube, né? A gente procura aplicar aí tudo que a gente viveu como atleta e também essa visão de negócio, de gestor, business, né? De gestão, no meu clube que está iniciando, é um embrião ainda, mas está caminhando a passos lentos, mas bem estruturados. Caminhando, e é isso, César Sampaio, com história, com muita resenha e com capacidade, obviamente, agora, por tudo isso que ele já viveu dentro do futebol, para poder analisar com embasamento o que apresenta o futebol nacional e internacional. O programa Análise Tática vai fazer uma rápida pausa. Na volta, vamos falar de seleção brasileira. Fique ligado, já voltamos. Estamos de volta, programa Análise Tática, obrigado pela sua companhia, estamos com esse convidado de peso aqui, César Sampaio, obrigado César mais uma vez
em bater esse papo com a gente. Seleção brasileira, César. Antes da gente começar a falar um pouco mais da tua carreira com a camisa, com a amarelinha, a gente tem um convidado aí que trabalhou com você no período de seleção, teve próximo, teve na Copa do Mundo com você, né? Será que é um cara do gramado, um cara do bastidor? Vamos acompanhar. Fala, César Sampaio, lembra de mim? Copa de 98, Castelo na França, concentração. Você jogava sinuca com a galera e você sempre perdia. Você ainda continua perdendo e passando por debaixo da mesa e fazendo miau? Um abraço, amigo, saudade de você. Tchau. Esse é o Célio Belmiro, ou Celinho. Boas histórias, hein? Conta um pouquinho, como é que é essa história aí, César, que o Celinho contou? Cara, me entregou. Quanto tempo. Beleza, irmão? Tudo certo? Prazer em interagir contigo aí, mas ele contou A gente colocava um pratinho de leite, né? Um pires assim com leite. E quem perdia passava por baixo da mesa e tinha que dar uma lambidinha. Mas os caras eram tudo, pô, Edmundo, o Romário, os caras antes de ser cortado ainda, né? Uhum. E eu era fraco, era juvenilzão na sinuca e a maioria das vezes perdia e tinha que... Algumas vezes, mas isso aí é resenha nova. Agora o cara já colocou, já vai viralizar rapidinho. Já vai viralizar? Celinho, prazer falar contigo, irmão. Deus abençoe aí, pô, boas lembranças aí. Essa aí não tão boa, mas era um momento de descontração, de lazer do grupo lá. Muita gente, César, falava daquela seleção de 98, uma Copa do Mundo que para você, acredito eu, que tenha sido ela toda especial, tirando a final, obviamente, sim, que se ganhasse aquela Copa do Mundo, acho que você seria um dos principais destaques daquela seleção. Não sei se você vê desse jeito, né? Você marcou gol na estreia contra a Escócia, sim, marcou 2 gols contra o Chile nas oitavas de final, mas o ambiente interno, como é que era o ambiente? Era um ambiente legal, de descontração, como o Celinho contou agora? Cara, era assim, cara, um ambiente bom. Nós tínhamos os remanescentes de 94, né, que eram os pilares de sustentação da equipe. No caso Tafarel, Aldair, Dunga, o Bebeto, o Ronaldo era muito jovem ainda, mas era um dos remanescentes de 94, e o Romário, que acabou sendo cortado já na França, né? Teve uma lesão na panturrilha, acabou sendo cortado. Mas sim, era um ambiente descontraído, um ambiente amigo, porém jogadores vencedores, né? Eram outros tempos mesmo, mas sabíamos muito bem da responsabilidade que era defender o país e levávamos isso muito a sério, mesmo porque o Brasil havia ganho em 94, né? E chega até então como favorito, um dos favoritos para a Copa. Nós saímos aqui do país num amistoso contra a Argentina, perdemos 2-1 no Maracanã. 1-0, não foi? 1-0, aliás. O do Lopes, né? O Cláudio Lopes. Cortes, isso mesmo. Houveram alguns cortes, né? Bom, o Clebão acabou saindo, Zé Elias, o Raí também, né? Na oportunidade acabou saindo, enfim. Mas éramos jogadores focados, nós desde que saímos aqui do Brasil não tínhamos outro objetivo a não ser a vitória e tivemos uma perda importante, né? Do Romário às vésperas, né, do início da competição. Mas fomos crescendo dentro da competição, né? O Brasil iniciou ainda titubeando, ajustando a equipe, mas fomos crescendo dentro da competição e chegamos, assim, creio que traçávamos ali a gente sempre acompanhava os jogos dos adversários. A Holanda era encarada não só por nós, mas a gente tinha amigos em outros clubes também. A melhor seleção, né? Entre aspas, quem passasse a Holanda, né? Achava que poderia bater campeão. E foi uma final antecipada, muita gente achou, né, Sérgio? Tecnicamente falando, era a melhor equipe. E aí que eu queria te dizer, porque aquela seleção brasileira passou, Chile, sim, pegou a Dinamarca, sim, numa virada também, né? Sim. E na Holanda nos pênaltis, tomando um gol nos minutos finais. Pega a França, time anfitriã, que vem ali meio que passou na prorrogação contra o Paraguai, nos pênaltis contra a Itália, uma virada contra a Croácia. Aí parece, quem vê o resultado final e viu o jogo, parece que a França engoliu o Brasil. Sim. O episódio do Ronaldo, o quanto que aquilo pesou, o que aconteceu com o Ronaldo, sim, na véspera da partida, para vocês jogadores, o quanto isso pesou emocionalmente para aquela decisão, César?
Muito, cara. A gente até é usado um termo hoje, né? Jogos importantes, assim, decisivos. E a gente vê, vez por outra aí, dizer, pô, hoje é final de Copa do Mundo, né? Esse termo quer dizer, não pode dar nada errado. Tem tudo que, dentro e fora de campo, em termos de logística, né? De preparação, de envolvimento, de esquema tático, enfim. Final de Copa do Mundo é um momento onde qualquer detalhe pode fazer muita diferença. E foi bem isso, na oportunidade o Ronaldo, bom, era o grande destaque da seleção, né? Era o mais rápido, o mais forte, o melhor do mundo, o artilheiro da seleção até então. E aquele episódio lá, a maneira com que aconteceu, e às vezes no mesmo dia da final, né? Abalou bastante o elenco todo, principalmente nós como leigos, né? Ele teve uma convulsão. O quadro é um quadro assim traumático, né? Chocante para a gente. E nós que presenciamos, quem presenciou, quem chegou a ver, né? Você não viu? Eu vi. Ah, você viu? Um dos primeiros a chegar, né? Eu e o Edmundo fomos os primeiros a chegar no quarto. Até intervi. Tentou ajudar de alguma forma? Não tinha muito o que fazer, César? Era na ignorância nossa, né? Ele caiu, eu havia tido uma experiência dessa com meu pai uma vez, que caiu em casa, né? Bateu a cabeça e teve uma convulsão, e aí o Ronaldo estava assim, com dificuldade para respirar, com a musculatura do trapézio, assim, toda enrijecida, com a cabeça roxa, né? E o Edmundo abriu a boca dele, eu puxei a língua, né? Foi um negócio bem chocante mesmo. E até chegarem os médicos que aplicaram um calmante nele e aí meio que administraram a situação. Mas quem presenciou a cena saiu muito chocado. E depois que o Serginho faleceu num jogo São Paulo e São Caetano, 2004. Eu estava no jogo também, 2004. Foi uma das razões da minha aposentadoria até. As pessoas mais ou menos entendem o que nós sentimos ali. Pra gente, né, o Ronaldo corria risco, sério risco de morte na final. E tem outras coisas também. O Ronaldo era o marcador do Zidane. Durante a semana inteira nós treinamos bola parada. Os dois tinham mais ou menos a mesma estatura, o mesmo biotipo. E aí na final o Ronaldo não pode... Os médicos, depois que liberaram para jogar, disseram, ó, evita o choque, né? O confronto aéreo, porque por conta do trauma que ele teve. Aí trocaram o marcador, enfim. Foi um dia que foi... Quando é para dar merda, né? Desculpa, mas aí você vai tentando arrumar, vai piorando, vai tentando arrumar, vai piorando. E, enfim, a França também tinha um grande clube, um grande elenco, né? Depois veio a ganhar a Euro, também confirmar isso, marcar a época, mas éramos favoritos e não jogamos nem 50% do que nós fizemos durante a competição na final. Só para a gente concluir, né, e já irmos para o Caio Analisa, fica claro e evidente, César, que se não fosse esse episódio, você, como parte integrante daquele elenco, aquela seleção brasileira tinha condição de ter superado a França, até porque teve a questão do Ronaldo marcando o Zidane, esses detalhes todos. Se não fosse esse episódio, para você, o Brasil conseguiria vencer a França? Não sei se conseguiria vencer, mas que jogaria diferente, sim. Né? Porque, literalmente, nós estávamos mais preocupados com o Ronaldo, né? E não tem porquê, porque outra final de Copa a gente pode vir a ter, né? Mas o ser humano é substituível. E aí, a integridade física dele era algo que nos preocupou muito e teve, sim, uma participação direta, além da logística toda alterada, nós não aquecemos, né, que ele foi fazer uma bateria de exames, quando a gente ia sair para o aquecimento, que o Ronaldo chega no vestiário, né, com o médico, e aí mudou tudo. Dizendo que já estava bem. O Edmundo ia jogar, e vocês conhecem bem o Edmundo. Ficou bravo, né? Aí para falar que entra o Ronaldo, puxa, foi um dia, infelizmente, aí, traumático, aí, que eu já mais ou menos esperava algo triste, né? Porque a nossa preparação foi totalmente afetada aí com esses incidentes. César Sampaio, olha, se nós pudéssemos, faríamos um programa aqui, acho que de 2 horas, porque teríamos muito mais resenha para desenvolver, seja da carreira dele no clube, seja como na seleção brasileira.
Mas, ainda sem sair do tema Copa do Mundo, Caio Analisa vem aí, Caio Couto e César Sampaio na prancheta, vão falar de um jogo específico que para esse cara aqui foi muito especial. Fique ligado. Você que nos acompanha em Análise Tática, estamos de volta com um renomado convidado e humilde figura humana sensacional, César Sampaio. César, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado eu. E estaremos aqui agora batendo uma bolinha, gente, aqui na prancheta. Vamos lá. Vamos falar de um jogo que significou muito para o César. Tá? Oitavas de final, Copa de 98, Brasil 4, Chile 1, em que esse cidadão aqui do meu lado fez os 2 primeiros gols da partida. Mas César, eu estava vendo o bate-papo teu do Felipe e me veio algumas curiosidades, eu sentadinho ali na minha ali, e eu queria estar passando para você. O jogo anterior, semifinal, Brasil e Holanda, né? O jogo vai para os pênaltis, e a gente conversava ainda agora da importância do treinador em alguns momentos, seja na leitura do jogo, seja na gestão do grupo, né? Seja na metodologia de trabalho que ele implementa perante a sua equipe, e também naquela questão psicológica. E a gente, como torcedor, né, em casa, vendo aquele momento dos pênaltis, e os Zagalos, né, indo em jogador por jogador, né, chamando na responsabilidade, dando, digamos assim, a certeza da vitória naqueles pênaltis. Como é que foi isso para você que estava lá, essa atitude do treinador do Zagallo naquele momento? O Zagallo é o maior vencedor, né, no futebol, dentro e fora de campo. E uma figura de uma imagem ímpar, podemos dizer assim, não só na gestão, mas nessa parte motivacional. Nós sabemos que o futebol, ele se ganha com o esquema tático, a preparação física, a estratégia de jogo, tem fatores, não digo nem a união do grupo, mas o comprometimento, né, naquilo que vai se propor a fazer. E muitas vezes na alma, né? Assim, a gente sabe que tem muitos jogos aí, até a seleção da Croácia nessa Copa mesmo mostrou isso. E o Zagallo, ele tem essa alma aí, né, amarela, que ele fala, amarelo, tem que vestir amarelinha, ele falava. E nesse momento a gente já é exausto, né, que terminamos os 90 minutos, prorrogação e pênaltis, ele vem e dá aquela descarga motivacional. Primeiro chamou o Tafarel e falou, Tafarel, fazer igual o treino, pelo menos 3 você vai pegar, então eu já estou tranquilo e tal. E aí passando de um por um, como você falou com o Santo Antônio, né? Ele tá com a gente e tal. E pô, falando assim, é a mesma coisa, vocês têm que tirar o peso, tem que tirar a responsabilidade, tem que bater como bateu no treino. A confiança é minha, se perder o culpado sou eu, de passar de um por um, passando essa mensagem. E deu a lógica mesmo, o Tafarel pegou 2, na verdade, né? Nós vencemos antes, nem precisou pegar o terceiro. E é uma figura que eu tenho um carinho imenso, um respeito muito grande, né? Como você bem disse, eu fiz 3 gols na Copa, 2 deles de cabeça, em jogadas ensaiadas pelo Zagallo, né? Eu não era um jogador tão alto, e aí nós tínhamos já uma combinação, eu sempre, ou o Júnior Baiano ou o Rivaldo, né? Puxavam e eu acompanhava atrás deles, porque geralmente os mais altos são que chamam mais atenção. Chamam atenção, e eles faziam um gato, né, assim, meio que tirava o jogador da posição para eu ocupar esse espaço. E você entrava com velocidade para atacar a bola, né? Obrigado, Zagallo, e obrigado pela pergunta. São detalhes assim que às vezes passa desapercebido. Maravilha. Aí vamos voltar para a partida anterior. Quartas de final, ver se eu estou errado aqui, você vai me ajudando, né? Certo. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga. Você está aqui, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, que na época o Zagallo chamava de não é isso? O do Zagallo, e o Ronaldo e o Bebeto lá na frente com uma movimentação constante. César, o quadro é teu. O que o Zagallo pedia para vocês, o que rolava entre vocês? Como é que era esse 4-4-2 do Brasil com o Losango aqui, que levou o Brasil até o final de uma Copa do Mundo? Vale a pena voltar um pouquinho a mais, né? Porque, na verdade, nós iniciamos no 4-3-3. Jogava o Bebeto, né? O Ronaldo, o Rivaldo e o Giovani, né? Começamos jogando assim, era eu e o Dunga. E você do lado do Dunga, jogávamos com 2, o Giovani por dentro, e aí acompanhavam, né? Ou às vezes rodava por aqui, para fazer isso na transição, né? Balanço defensivo, sem a bola.
O Giovani acabou não indo muito bem, aí entra o Leonardo, né? Aí trocou o Para que Leonardo. o pessoal possa lembrar, o Giovani, que na época era um destaque do Santos Futebol Maravilhoso, Clube, um excelente um jogador. meia de excelente qualidade. E aí a gente mudou o sistema, né? Aí nós ficamos com o Dunga de primeiro, fizemos o losango, eu de um lado do losango, o Leonardo do outro, o Rivaldo como esse o Bebeto e o Ronaldo, eles se revezavam aqui na frente, não tinha, bem dizer, um jogador fixo. Foi mais ou menos o que na Copa de 94 o Bebeto e o Romário fizeram, né? O Ronaldo com mais força, o Romário mais inteligência, mas era esse mesmo. Elas, roubando a bola, essas eram nossas duas referências, contra a passagem do Cafu e do Roberto Carlos. E se você me permite, voltando no tempo e fazendo um paralelo com a seleção brasileira do Tite, eu vou olhar para esses três homens aqui: Dunga, Leonardo, César Sampaio. Seria hoje o que foi o Casemiro mais fixo e dando a saída para o Coutinho, que aqui era o Leonardo, e a saída do Paulinho, que aqui era você. Era isso mesmo. Eu era um jogador que não tinha tanto... a minha participação ofensiva era mais em bola parada. Né? Eu era um jogador que construía bem, mas não pisava na área, terminava. Né? O Paulinho já é esse jogador que termina. O Leonardo, sim. Aí quando o Leonardo passava, né, se juntava geralmente atracava esses 4 e mais um, né? Ou o Cafu ou o Roberto. Essa era mais ou menos a distribuição. E aí nós encaixávamos aqui atrás, né? Saía assim, na cobertura um zagueiro, entrava por dentro e a gente... O time estava sempre equilibrado. Sempre equilibradinho, mais ou menos isso. E deixando claro para você que, de repente, mais novo, não acompanha o futebol de tanto tempo, o Leonardo aqui não foi uma invenção no Zagallo. O Leonardo começou como lateral no Flamengo, esquerdo, mas o processo dele enquanto atleta, ele foi virando um jogador de meio campo de extrema qualidade técnica. Foi mesmo, a gente usava até esse termo, ganhou a posição, né? Hoje, lá ele ganhou a posição do Giovani na Copa, por isso que a gente até diz que Copa do Mundo não tá bem, tem que trocar, não dá para você esperar o jogador entrar em forma durante a competição. E vou aproveitar o teu gancho, né, até em cima do papo que você batia com o Felipe aí, a gente estava conversando no bloco anterior da final, né? Então a gente conseguiu, né, passou nos pênaltis, excelente trabalho que todos realizaram, e houve todo aquele problema fora campo, né, com a questão de saúde do principal jogador do Brasil na época, o Ronaldo. Né? E aí vai a minha pergunta, lógico, para você, César Sampaio, atleta, você, ser humano, né, não sei o que rolou no grupo, mas na sua mente, quando o Ronaldo volta naquela final, momentos antes, vocês saindo para o aquecimento, né, com o Edmundo já escalado, aquela coisa toda, como é que vocês, jogadores, viram aquilo, se sentiram, digo, à vontade, não digamos na maneira de qualidade técnica dentro do campo, estou falando na questão da preocupação com a saúde do Ronaldo, como é que vocês viram aquilo? Pô, legal ele estar conosco, ele é o melhor do mundo, ou caramba, de repente é mais prudente ele ficar do lado de fora numa possível emergência ele entrar na partida? Na verdade o Ronaldo teve, após a crise, né, após a convulsão, ele tomou uns calmantes, né, para se recuperar, para adormecer mesmo. E quando ele acorda depois à tarde, ele fala, pô, eu dormi mal, acho que eu tive um pesadelo, que eu tô com a musculatura toda contraída. Era o efeito da descarga, né, da convulsão. Então, pra gente, cara, sim, seria melhor o Edmundo ter jogado. Porque houve toda uma preparação e o Ronaldo, quando chega no vestiário, né, pra jogar, eu até entendo, ele falou, não, vou jogar porque em 94 eu já não joguei, né, que ele era muito novo. E meu joelho tá ruim, pode ser minha última Copa. E ninguém sabia ainda que em 2002 ele ia jogar e ainda ter feito o gol do título, artilheiro e tal. E é minha última Copa e tal. E aí houve aquela confusão. Mas nós nos preparamos, o Zagallo fez toda uma preparação, né? Motivando o Edmundo, agora é o seu jogo, você vai fazer o gol do título, tá vendo? Quem tá fora não pode reclamar que a qualquer momento pode entrar, quem tá dentro, infelizmente, pode se machucar, tem um problema e sair, então nós precisamos de um grupo e tal. Então a gente já estava preparado para jogar o Edmundo, e o Edmundo vivia um grande momento, né, em 98, com o Vasco, né, puxa, ele estava arrebentando mesmo. Mas são coisas que aconteceram, infelizmente, né, assim... no meu ponto de vista, influenciaram diretamente no emocional. Nós entramos em campo
preocupados, muito preocupados com o Ronaldo e acabamos, a França não tinha nada a ver com isso, atropelou. Fez a parte dela. Mas graças a Deus o futebol brasileiro, né, continua com joias aparecendo, com bons trabalhos, e o Brasil na outra Copa sagrou-se campeão e continua aí sempre dentro dos favoritos, podendo fazer grandes Copas do Mundo. Ô César, eu queria nesse momento fazer um agradecimento especial pela tua presença no programa. A tua carreira todo mundo conhece, o quanto você é vitorioso, mas parabéns ao cidadão César Sampaio por esse trabalho dos cidadãos do futebol, ou seja, de repente algo que, né, infelizmente, de uma certa maneira o governo não consegue atingir a todos, mas pessoas, né, de valor como você conseguindo enxergar isso e fazer o bem ao próximo. Obrigado, cara, obrigado eu. Muito bem-vindo aí, aprendendo um pouquinho aí também. A gente sempre vai filtrando algumas coisinhas. Obrigado aí, irmão. Obrigado, meu camarada. E vocês que nos acompanham, tenho certeza que vão adorar esse bate-papo aqui. E se inscrevam, dê seu like, estejam sempre conosco. Um abraço a todos. Um abraço.